graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 1. Eu tenho certeza que o Senhor tem liberações de unção e de poder que vão tocar-nos, que vão nos levantar para vencermos diante dele todo o poder do inferno e todo o poder das trevas, e nenhuma resistência espiritual vai poder nos deter. Todas serão desfeitas e cairão. Amém? Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo diz assim a partir do verso 1: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Fala comigo, pois. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. No verso 4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Feche os teus olhos mais uma vez, se coloque na presença do Espírito Santo. Apresenta a tua mente, apresenta a tua vida de pensamentos, o seu homem, o seu ser, interior. Pede ao Espírito Santo para sondar a tua vida e fala: Senhor, eu não quero lutar com armas humanas, eu quero armas espirituais, porque eu luto contra um inimigo que é cruel. E a palavra do nosso Deus, ela diz que cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode escapar da inveja? São sentimentos humanos que atingem a vida das pessoas como flechas na mão de Satanás. Apresenta a tua vida. Nós estamos no terceiro dia de uma campanha muito forte, e eu tenho certeza que Deus ele vai operar, Ele tem operado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele já traz riquezas e honras. Eu tenho certeza que anjos poderosos já estão acampados aqui neste lugar. E eu tenho certeza absoluta que toda maldade humana que não aceita a tua vitória, toda inveja humana de pessoas que não aceitam você ter o que você tem, hoje o Senhor vai lançar em terra. Hoje o Senhor vai fazer cair, porque Ele tem um propósito com essa igreja. Essa igreja, ela foi destinada a receber unção. Eu queria que você entendesse isso. Unção. Deus tem um propósito para você cumprir nessa terra, e sem unção você não consegue cumpri-lo. Espírito Santo, estabeleça o sangue de Jesus sobre nós. Toda obra das trevas feita contra esta igreja, nós determinamos caia por terra. Nós tomamos posse da palavra de Deus. Lá em Lucas 10, quando Jesus Cristo disse que nenhuma força infernal, que nos foi dada autoridade da parte do céu para pisarmos serpentes e escorpiões,
dentro da alma. Meu Deus, vai amarrando agora. Fala com ele. Fala, Senhor, tens liberdade. Que a espada do Espírito possa transpassar o meu ser, corpo, alma e espírito. Se você der liberdade, Ele fará. A espada do Senhor, ela desce em favor dessa igreja. Aqueles que vão escolher caminhar segundo a palavra do Senhor, a fé que nos foi entregue, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele está explicando algumas coisas. E ele fala da necessidade de destruirmos, né, no caso, a palavra pregada, né? A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Para que a fé seja estabelecida, para que a palavra pregada, né? A palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas para que alguém seja estabelecido em fé, a palavra pregada precisa destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, há uma guerra interior travada dentro da nossa alma. Hoje, nós vamos ungir e apresentar propósitos financeiros. Pastora, mas o que isso tem a ver com propósitos financeiros? O Senhor, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. E a área financeira, ela faz parte da nossa vida. Deus, Ele não é contra o dinheiro, Deus não é contra riquezas. O que é que a palavra de Deus, ela nos previne para que não sirvamos ao dinheiro, para que não sirvamos às riquezas. Pastor, o que é servir ao dinheiro? É deixar de fazer o que Deus quer que você faça por causa do dinheiro. Se você é uma pessoa que tem propensão a deixar de fazer o que Ele quer que você faça por causa do dinheiro, ou porque ganhou dinheiro, ou porque prosperou, então Ele não te abençoará. Porque Deus nunca te dará algo que te fará desviar do caminho dele. Então, Paulo fala que existem alguns argumentos, e Paulo fala que existem algumas pretensões. Deus quer nos conceder o seu conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus. Uma das coisas pelas quais Deus mais prima é pela fidelidade. Não tem como falar de finanças sem falar de fidelidade. Não tem como falar de comunhão com Deus sem falar de fidelidade. E a fidelidade, ela é uma virtude do Espírito que precisa vencer argumentos, pretensões dentro da nossa alma. Como assim, pastora? A fidelidade, ela precisa ser a base estrutural dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas convicções. Antes de prosperar, Deus quer que aprendamos a ser fiel. E é interessante que esta virtude, a fidelidade, ela é praticada primeiro na horizontal. Como assim? Primeiro você aprende a ser fiel a pessoas, para depois você aprender a ser fiel a Deus. Quem não aprende a ser fiel a pessoas, nunca será fiel a Deus. E a Bíblia mostra isso de maneira muito clara. E eu gostaria de ler com você o livro de Ruth, no capítulo 1, uma história de fidelidade. Como a fidelidade mudou a história e a vida de uma moça que era moabita, ou seja, ela era descendente de Moabe.
o povo dela recebeu de Deus uma sentença que eles não poderiam jamais fazer parte da congregação de Deus, escrito pelo profeta Moisés, mas por causa da fidelidade que esta moça manifesta, e ela não manifesta a Deus, primeiro ela manifesta a sua sogra. Ela se tornou parte da congregação de Deus, ela se tornou a avó do rei Davi, e ela é citada na genealogia de Jesus Cristo, por causa de uma característica. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não prosperam financeiramente e falam assim: pastora, por que eu não prospero? Eu fiz uma faculdade, eu não trabalho na área. Eu trabalho na área, mas só aparece para mim boca podre. Oportunidade mesmo, nunca. Tá? Então, esta moça, essa Ruth, ela tinha um coração fiel, ela tinha a fidelidade como parte constitutiva do seu coração. Então eu vou ler a partir do verso de número 4, que diz assim, é uma família, né, de Judá, Noemi, seu marido e seus 2 filhos, e eles, numa época de fome, vão para Moabe, né? E lá os filhos do casal se casam com 2 mulheres moabitas. Aí eu já vou ler. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Primeiro morre o marido, depois os 2 filhos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim ela, com as suas noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras: voltem à casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. No começo, né, as 2 começaram a chorar, e as 2 disseram: não, nós não vamos te deixar, não, nós não vamos voltar para a casa dos nossos pais, não, nós vamos seguir com você. O verso 11 diz assim: disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois eu desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra, mas, fala comigo, Ruth ficou com ela. O verso 15 diz assim: então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morares morarei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então vamos lá. Uma família de Judá com 2 filhos,
Os dois filhos se casam em Moabe, uma terra estrangeira, e depois morre o marido da Noemi, o patriarca da família, e depois morre um filho, e depois morre o outro filho. Então, a sogra sozinha com as noras, legalmente, eu queria que você entendesse isso, legalmente aquelas noras estavam atreladas à sua sogra, legalmente. E a sogra, ela decide voltar para sua terra, e as noras dizendo: não, nós não vamos, se estávamos com a senhora quando os maridos eram vivos, agora que morreram os maridos, nós não vamos deixar a senhora. E essa sogra, que amava as noras, preocupada, ela diz assim: não, vocês não podem vir comigo, voltem. E as noras insistiram: não, nós não voltaremos. Então ela dá um choque de realidade nelas. Ela diz assim: por que vocês iriam comigo? Veja bem, eu não tenho nada para oferecer, inclusive eu sou uma pessoa amaldiçoada. Tudo isso que eu estou vivendo é castigo que veio do meu Deus. O Senhor Deus está pesando a mão sobre mim. Então eu não posso manter vocês atrelados a mim. E eu não tenho o que oferecer. Ainda que eu tivesse esperança de me casar, ainda que eu me casasse essa noite, e essa noite mesmo nascessem 2 filhos, ou seja, no campo do impossível. Vocês esperariam eles crescerem para casar com vocês? O que Noemi disse? Veja bem, eu não tenho nada para mim, e eu não tenho nada para vocês. Eu não tenho o que oferecer para vocês. Quando a gente fala de prosperidade, a Bíblia diz que toda a terra ela pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus dono do ouro e da prata. O Deus da Bíblia, ele diz assim: riqueza e honra eu tenho para aqueles que me honram. A questão é que ser de Deus não é um movimento de fora para dentro. O que mostra que uma pessoa é de Deus não é se ela está saudável, não é se ela está com dinheiro, não é se ela está cercada de amigos. O que mostra que uma pessoa é de Deus é um conjunto de valores que expressam a natureza de uma pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus, ele é amor, Deus não tem amor, ele é amor. A fidelidade, o cuidado são desdobramentos do amor. Comprometimento, um amor que não tem comprometimento, desinteressado, ele não é amor. Um amor, qualquer ajuntamento, qualquer agrupamento social, que não tiver uma fidelidade como natureza. A fidelidade, ela tem que ser a natureza do cristão. Por quê? Porque ela é a natureza de Deus. Uma pessoa, para ser fiel, ela não pode depender de circunstâncias. Ela não pode depender se os interesses dela estão em primeiro lugar ou não. Quando uma pessoa ela tem imprimida dentro dela uma fidelidade que é transmitida em honra, então ela tem uma força que uma pessoa que não é de Deus não tem. E é aí que muitos ficam para trás. Deixa eu dizer de outra forma. A fidelidade expressada através de gratidão, a fidelidade expressa através de honra. Quando você honra alguém, a fidelidade te faz agradecer e a fidelidade te faz honrar. Não é circunstâncias.
Não. Não é se é bom para você ou não. É assim, eu não sei o que a igreja de hoje pensa, mas se muitos cristãos pensam que a prosperidade, ela vai cair do céu, é um saco de dólar, talvez. Vai aparecer uma mudança na conta, loteria, sei lá, não sei o que pensa. Mas, quando Deus tem uma prosperidade para você, você pode contar que tem batalha para você vencer. E essas batalhas, elas são de duas naturezas. As dificuldades normais e o ataque de Satanás. Sentimentos de pessoas que não vão aceitar a sua vitória. Você sabia que se você tiver do seu lado pessoas sabendo da tua vida, vendo os movimentos, que está acontecendo, seus projetos, e essa pessoa ela for contra você, ela não aceitar o teu sucesso, sabia que isso faz com que demônios se lancem contra você e você mergulha numa guerra que você não enfrentaria se não fosse os sentimentos dessas pessoas? Você sabia disso? O que eu estou dizendo para você é uma coisa real. É real. A Bíblia fala, né, que a maldade ela é impetuosa. Impetuosa. Então, às vezes pessoas dentro da igreja vivem uma vida travada porque elas não têm noção que estão brigando contra a não aceitação de alguém da vitória dela. Tem do lado pessoas que não aceitam que ela vença. O não aceitar da vitória de alguém, o inimigo, ele lança como uma seta, ele te ataca com aquele sentimento. Pastora, mas, meu Deus, então peraí, Deus tem prosperidade para o seu povo, amém, bem, mas a gente tem que estar disposto a enfrentar batalhas de 3 ordens, os invejosos e os que não aceitam a tua vitória, o inimigo que sabe que Deus tem um propósito com a tua vida, então ele vai fazer de tudo para te atrapalhar, ele vai despertar pessoas, sentimento em pessoas contra você. Você fala assim, mas aquela pessoa não me conhece, mas ela me olha atravessado, ela dificulta para mim. Aí você fala assim, mas por que Deus? É o próprio Satanás. A questão não é a pessoa, a questão é Satanás, que encontrou naquele coração e naquela mente, sem vigilância, um espaço para jogar ela contra você, para te atrapalhar. As circunstâncias naturais, porque às vezes Deus tem algo grandioso, mas nós temos desafios naturais enormes. Você sabe quais são os seus desafios naturais? Você consegue fazer essa conta? Sua idade, sua escolaridade, quanto você ganha, o quanto você precisa ganhar para manter a tua vida, basicamente, né, as coisas básicas da vida. Então, se eu preciso de X para manter as coisas básicas da vida, e eu vou gastar o tempo para ganhar aquele X, como é que eu vou arrumar dinheiro para me investir e dar um salto? Talvez uma timidez que você tem dentro da alma, uma incapacidade, um trauma. Talvez você não aprendeu a ser adulto, a se autogerir, a gerir a sua vida. Tem gente que não gosta de terapia, mas se você não for para terapia, você não vai conseguir saber quem você é, você não vai conseguir saber quais são as suas limitações, você não vai conseguir saber as coisas que você não construiu para dar a realidade, a resposta que ela está pedindo. Mas hoje eu não queria falar de nada disso. Hoje eu quero falar de virtude espiritual.
Se você não tiver fidelidade como parte constitutiva, se honra não for o teu estilo de vida, você não vai conseguir força para enfrentar as adversidades que se colocarem no teu caminho. Em Provérbios capítulo 3, no verso 9, Salomão ele registra uma pergunta e ele diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Você está percebendo que é uma ordem? Ele não está dando um conselho. Ele não está assim, hashtag fica a dica. Não. O tom é de ordem, imperativo. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos. O que é primeiros frutos? Nós temos um culto que acontece esse ano no segundo domingo de cada mês, e domingo que vem nós vamos fazer o culto das primícias do primeiro domingo. É uma direção que Deus nos deu. Então avisa as pessoas. O Senhor disse, primeiro domingo. Pastor, por quê? Não sei. Às vezes ele explica, às vezes não, mas quando a gente percebe, a gente faz e acabou. Então, todo primeiro culto, ele é voltado para expressar uma fé, aonde o nosso coração vem para fazer uma declaração física, emocional e espiritual, que Deus merece o primeiro. De tudo que você ganha, o melhor não pode ser focado em você. Então, peraí, você tem que mudar a honra, muda a sua maneira de ver a vida. Não é o seu conforto, não é a realização dos seus sonhos, não é a sua segurança na velhice. Os primeiros frutos, a melhor parte, a primeira parte, a que representa a honra, ela precisa ser entregue no altar de Deus. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Em Malaquias 1, no verso 6, o profeta faz uma pergunta. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus é seu pai? É? Você faz a oração conforme Jesus lhe ensinou? Fala comigo, Pai, nosso, que estás no céu. Quando você ora, você tem essa consciência. E quando o apóstolo Paulo disse que Deus é seu paizinho, se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira nós temos desprezado o seu nome? Espera aí, uma coisa que você tem que trazer muito forte. Deus é seu pai, Ele manda. Como é que você recebe? Tenta fazer essa pergunta para você com honestidade, com diretividade. Arranca a marca da religião da tua cabeça. Como é que você recebe a instrução da palavra de Deus? Você sabe que a Ruth, de que maneira que ela apresentou fidelidade? A sogra não tinha nada que oferecer. A sogra liberou ela da sua obrigação. A sogra insistiu para que ela voltasse. A sogra explicou para ela, desenhou porque que não era lucrativo para que ela a seguisse. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que alguém dizia assim, eu agradeço muito tudo que você fez por mim,
Você não precisa dizer se não quiser. Dentro de você, você pode dizer: mentiroso. Porque quem é grato não desiste. O verdadeiramente grato, ele não deixa a missão parar no meio. Mesmo que ele não veja como, mesmo que ninguém veja como, mesmo que não haja como. Você entende isso? Pastora, como é que eu sei se eu sou uma pessoa fiel? Você consegue fazer projetos de fidelidade que comprometam toda a sua vida? Ou você não sabe o que é que você vai estar sentindo amanhã? O que é que você vai estar querendo amanhã? Como é que vão estar as coisas amanhã? Se você se equivocou ou não? Essa moça, ela segue com a sogra para a terra da sogra. E chegando lá, a sogra volta para sua terra, para sua casa. Mas ela não tinha lavoura, ela não tinha quem tocasse a lavoura, e ela não tinha recurso, o mundo era outro, não tinha emprego. Uma mulher viúva, ela era destinada a mendigar. Só que ela tinha um parente rico, bem-sucedido, Boaz. O destino da Ruth era Boaz, mas ela não sabia. Quando ela volta para Judá, ela não volta pensando em Boaz. Ela volta sabendo que ela tinha que ganhar dinheiro, arrumar sustento para ela e para uma sogra, sem ter como. Você sabe por que Deus não pode entregar mais na mão de muitos crentes? Porque eles não têm fidelidade. Porque eles não honram a ninguém. Eles não conhecem o significado da palavra honra. E eles não têm disposição. Você sabe que quem não é fiel, quem não conhece o significado da palavra honra, e quem não tem no coração gratidão, não tem força para fazer o que precisa ser feito, até que chegue nas suas mãos o que Deus verdadeiramente tem para você. Aquela moça, ela se levantava todo dia muito cedo, e ela ia para os campos desse parente rico da Noemi, que ela não sabia nem quem era. E ela ia apanhar as espigas que eram deixadas. Havia uma lei em Israel, que uma quantidade de espigas que caíam dos feixes, elas tinham que ser deixadas para quem não tinha plantação nenhuma. Então ela se levantava todo dia de manhã, e ela se arrumava, e ela tinha que ir para os campos para catar espigas para ela e para uma sogra. Pastora, de onde vinha essa força? Fala comigo: fidelidade, gratidão e honra. Se você não permitir que as fortalezas estabelecidas dentro da sua mente, as convicções, os egoísmos, as ingratidões, sejam combatidas pela palavra, para que Deus possa gerar fidelidade, gratidão e honra, você não terá força para fazer aquilo que você precisa fazer para chegar aonde Deus quer que você chegue. A tua prosperidade não vem da força da tua mão, ela vem da força da mão de Deus, que vai colocar na tua mão. Mas a tua mão precisa de força para fazer aquilo que precisa ser feito, de forma que você expresse fidelidade, gratidão e honra, para que o mundo possa conhecer a Deus. E sempre que Deus te colocar diante de um desafio que pode mudar a história da sua vida,
você vai se deparar com as guerrilhas do inimigo, você vai se deparar com as invejas e as iras e a não aceitação das pessoas que não aceitam a tua felicidade, você vai se deparar com as dificuldades da sua vida, e se você não for uma pessoa que tem como regra de prática fidelidade, gratidão e honra, você não terá do céu uns adendos, uma ajuda extra para te capacitar a chegar onde você chega. A fidelidade, a gratidão e a honra são leis espirituais. E elas fazem com que o poder de Deus ele chegue na sua vida. Quem deseja permitir que o Espírito e a palavra gerem essas características, essas virtudes, vão viver um divisor de águas na sua história. E eu vou dizer mais. Esse modus de vida fundamentado na fidelidade, na gratidão e na honra é um acelerador espiritual, porque a honra, a fidelidade e a gratidão, ela te coloca em acesso à presença de Deus e ela traz o poder da presença de Deus na tua vida. Agora, assim como a honra traz liberação da parte de Deus, nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos mais difíceis da tua luta, da tua batalha, a desonra, ela também é uma semente. E ela é uma semente que vai trazer para a tua vida estagnação e derrota de maneira instantânea. Estagnação e derrota. Quando você desonra a Deus com a sua boca, quando você não expressa gratidão adequada a Deus pela palavra que Ele te permitiu conhecer. A palavra de Deus, ela te salvou. A palavra de Deus, ela te purifica. A palavra de Deus, ela perdoa os teus pecados. É a palavra de Deus. Qual é a tua maneira de lidar com a palavra do Senhor? Quando você desonra Deus, desonrando a sua palavra, quando você desonra pessoas de Deus, você sabia que a palavra diz assim, creia na minha palavra e viverá. Alguém sabe o restante? Fala bem alto. Ninguém sabe? Mais alto. Creia nos meus profetas e prosperareis. Quando você desonra Deus, quando você desonra uma pessoa de Deus, quando você desonra, não trata com honra devida ao Espírito Santo, você honra o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo você não tem companhia. Sem o Espírito Santo você não tem consolo. É o Espírito Santo que faz com que você não sucumba à dor. É o Espírito Santo que permite que você não enlouqueça quando você passa por situações que você não dá conta. Qual é o teu nível de honra para o Espírito Santo? Quando você manifesta honra, gratidão e fidelidade, a mão de Deus está sendo revelada através da sua vida e vai te trazer uma colheita. Olha o que aconteceu com a Ruth. Ela escolheu ser grata, ela escolheu, escolha, a órfã podia ter feito a mesma coisa. Ela escolheu ser fiel, ela
solteiro, solteirão, rico, temente a Deus, bondoso, sábio, instruído na palavra. Existe isso? Mas a mão de Deus te coloca. É a mão de Deus. A desonra, ela te faz plantar sementes de fracasso. Você conhece uma pessoa, não é pelo nível cognitivo e nem pela quantidade de amigos, nem pelo tamanho da herança. Você quer saber de uma coisa? Eu conheço pessoalmente pessoas que são herdeiras de grandes fortunas e que vivem de maneira vergonhosa, vexatória e miserável. De todas as formas que você possa imaginar. Eu conheço. O que faz a diferença entre uma pessoa e outra é o nível de fidelidade, é o nível de gratidão, é o nível de honra com que ela trata Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a obra de Deus e as pessoas de Deus. Você sabe qual é o grande problema? Que tem pessoas que, para agradar amigos, eles desonram Deus. Para agradar amigos, eles desonram os pais. Para agradar a si, eles escandalizam a igreja de Jesus Cristo. Pastora Cris, a senhora soube? Quando alguém, eu estou em algum lugar público e alguém descobre que eu sou pastora, mas a senhora soube desse caso, daquele caso, do outro caso? A minha resposta é uma só. Jesus deixa, porque ele tem coisas preparadas para o dia do juízo. Coisas preparadas. Pastora, eu estou vendo alguém que desonra a Deus, desonra a Bíblia, desonra a igreja e está até melhorando. Não tem problema. Tem coisas que são preparadas para o dia do juízo. Agora tem uma coisa para te falar de verdade. Experiência de 20 anos de ministério. Eu já vi pessoas se darem mal. Mas todas as pessoas que foram brincar com o ministério, com a casa de Deus, que foram brincar de abrir igreja, tocar nas coisas de Deus, desceram o precipício e nunca mais voltaram à tona. Estou dizendo para você, eu conheço. Não é um caso, não é 2 casos, não é 3 casos. Pastor, eu queria roubar. Vai assaltar banco, vai vender droga, sei lá, bater carteira. Você vai ter menos problema do que você tocar nas coisas sagradas. Aqui. O dinheiro da igreja é de Deus. O dinheiro da igreja não chega lá no céu como cifrão. Ele representa a fé do povo de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo teve cuidado de dizer assim, digno é o obreiro do seu salário? Porque as pessoas que vivem de pregar o evangelho podem ser pagas com o dinheiro da igreja. Ele só estava explicando isso, mais nada. O dinheiro da igreja não pode ser administrado de qualquer maneira, ele não pode ser tratado de qualquer maneira, ele não pode ser gasto de qualquer maneira, porque ele é de Deus. E o dinheiro, 10% de tudo que você ganha, não lhe pertence, é dinheiro de Deus. Trazei todos os dias na casa do tesouro, daqui haja mantimento na minha casa. Quem dizima não está dando nada para ninguém, nem para Deus e nem para a igreja. Está devolvendo ao Senhor o que é dele. Porque os 90 que ficou na tua mão, Ele te permitiu ter, veio dele. Mas Ele deixou 90 para você. Mas Ele te exigiu que você trouxesse 10 diante dele. Como um sinal representativo, que a tua dependência não é dos 90 e nem dos 100 que Ele colocou na tua mão. A tua valia e a tua dependência é dele. Você entende isso? Essa questão de honra, você sabe que quando eu nem imaginava que eu seria pastora, e nem queria, porque nunca foi um sonho, eu nunca escondi isso de ninguém.
E eu tinha uns 18, 19 anos de idade. Mas eu sempre tive muita facilidade em entender a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus, e eu não sabia que isso era um dom. E a Débora me conheceu nessa época, a Valdirene também. A palavra diz que Deus, ele tem um cuidado especial com o pobre, e ele tem um cuidado especial com o pequenino. E a igreja não sabe o que é um pequenino. Um pequenino não é um crente pilantra, não. Fazendo, coitado, é pequeno na fé, não. Pilantra é outra coisa. Um pequenino é alguém que tem limitações. E ele se esforça muito para dar um frutinho. Você, com a capacidade, com as coisas que Deus te deu, se quisesse, frutificava assim, ó. Mas o pequenino não. O pequenino recebeu menos. As pessoas recebem de maneira diferente. A parábola dos talentos mostra isso de maneira clara. A um é dado 1, a outro 2, a outro 5. Entende? E nesta época, eu recebia na minha casa, brotava gente desvalida, crente desvalido. Gente que não tinha instrução, gente que não tinha cultura, gente que não conhecia, que não entendia a Bíblia. E eu separava 2 dias da semana e recebia eles na garagem da minha casa. Você lembra disso, Débora? Aqui, tinha gente que eu alfabetizava, de verdade, mudei a história de muita gente, alfabetizando ali no mano a mano. Por quê? Porque precisava de aprender a ler, que é para conseguir um emprego, para conseguir passagem, para ir embora para outro estado, com 3 filhos, para se livrar de um relacionamento abusivo. E eu me lembro que as pessoas, né, diziam assim, Cris, mas assim, só parece gente pesada, gente complicada, gente que tem menos. Mas dentro de mim era tão claro, Deus queria abençoar aquelas pessoas. E eu abençoei, mas com amor, sabe? Porque não eram as pessoas, era o Deus que queria aquelas pessoas. É o Deus que morreu pelas pessoas. Que gratidão! Quando eu olhava para mim e eu olhava para aquelas pessoas, qual era a diferença entre mim e aquelas pessoas? Os recursos, a quantidade de recursos. Nada mais. Que quem deu? Quem é que deu? Deus. Você sabe que tem pessoas que têm dentro da alma um desprezo por pobres. Tem pessoas que interpretam prosperar e vencer na vida como estar num patamar acima. É além de não cumprimentar. Ela tem convicção que ela é melhor. Isso é um engano, tem que cair dentro da tua alma. Você não é nada. E o que te foi dado é para o serviço. E você precisa chegar a um lugar de provisão, de prosperidade. Mas se você não for uma pessoa de honra, se você não... honra é estilo de vida. Honra é estilo de vida. Quando você vê essas pessoas, né, esses midiáticos, uma vez estava vendo uma entrevista desse David Keeler, na época que ele bombava, que todo, né, dizia, David Keeler vai estar não sei aonde, o planeta queria ir para lá, e ele dizia assim, olha, a missão que Deus me dava era carregar a mala de pastor em aeroporto. E ele citava os nomes, são pastores que ele carregava a mala. Você já carregou mala de pastor? Conferencista? Deixa eu dizer, eles não têm ouro e prata não, geralmente não tem. Mas eles têm uma coisa que é muito ruim de carregar. Livros. São grandes, são grossos, pesam e é terrível de carregar. Ah, mas peraí, por que eu vou levar a mala do pastor? Mas carregar a mala do pastor não é igual carregar... Você sabe que eu estava em um lugar
deve ter uns 2 anos, 1 ano isso. E eu vi uma pessoa, crente cristã, favorecendo com muita alegria um outro cristão, né? Pessoas de outro meio, favorecendo um outro cristão, com muita alegria. E o Espírito Santo me trouxe uma tristeza tão profunda, porque naquele momento eu olhei para aquele cristão que estava lá favorecendo, e Deus me mostrou a miséria da alma dele, e os desafios que ele tinha que vencer. E eu conhecia o histórico da peça. E aquele irmão em específico, ele tinha um pastor muito de Deus, cara. E ele não honrava aquele pastor. Ele falava mal do pastor. Ele criticava o pastor. E o outro irmão, que nem um pequenino era um invejoso, um pilantra, que não queria nada com Deus, ele estava lá, honrando, tendo trabalho. Eu fiquei pensando, naquele momento o Espírito Santo, eu nunca esqueci aquele momento, já deve ter um tempo aí, mas ficou gravado. Pergunta assim, pastora Cris, como está esse irmão hoje? Do mesmo jeito. Porque o caminho para ele vencer seria honrar o pastor dele, mas ele, sei lá por quê, não vou eu julgar o irmão, ele não conhecia o código da honra. Você quer saber o que faz a diferença entre uma pessoa e outra? É o nível de honra, é o nível de fidelidade e é o nível de gratidão que ela tem com Deus, com as pessoas de Deus e com a obra de Deus. Eu estou dizendo para você uma chave espiritual real. Fala, pastora, eu quero ver milagre. Faz a tua parte, faz o teu projeto, tenha uma vida de oração, vai consertando, vai vencendo os pecados dia após dia, e peça ao Espírito Santo para gerar em você um coração fiel, um coração grato, um coração que honra. Por quê? Da mesma forma que o cheiro da vitória de Deus segue a honra, os abutres seguem a carniça. E a desonra tem cheiro de podre e cheiro de morte. E demônios miseráveis, eles acompanham este cheiro. Quando você semeia uma semente de fidelidade, quando você semeia uma semente de honra, quando você semeia uma semente de gratidão, a força de Deus e a mão de Deus, ela desce a seu favor, e você vai ter força para fazer o que tem que ser feito. Assim como Ruth teve força para se levantar de manhã e colher espigas nos campos de Boaz, você vai ter força também. Mas se você, ao contrário, é ingrato, é infiel dentro do seu coração, e você desonra, então tem uma semeadura de fracasso, estagnação e derrota na tua vida. E qual é o grande problema? É que a gente nunca sabe em que área que isso vai cair. Isso só Deus sabe. Mas que vai. Porque quem disse foi Jesus Cristo. Tudo que o homem semear, ele semeia tudo. E nesta vida, tudo é semeadura. Então, hoje nós encerraríamos essa campanha. Eu vou encerrar ela hoje. Mas Deus me deu uma direção, e você acata se você crer e quiser. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui, em torno desse tema, para fazer uma consagração. Como é que vai ser isso? Você vai trazer tudo que representa a tua vida financeira. Talão de cheque, né, se tem alguém que usa ainda, acho que só eu uso. Carteira, cartão de crédito, número do seu Pix, o que é, né? Títulos atrasados, você tem, né? Contas, pessoas que você deve, embolamento financeiro, metas,
Por acaso você sabe o que é que você precisa para estar em um patamar onde você possa fazer a obra de Deus e representá-lo de maneira adequada? É sobre isso que eu vou falar semana que vem. Então, vem preparado para escutar. A pastora Priscila vai pregar junto comigo, porque Deus deu para ela essa revelação. Ela está bem assim, não vou não. Mas ela vai, ela fala assim, é só emoção no momento. E vai ser muito forte, porque a pastora Priscila, o pastor Alex, eles têm esse ministério. Alex ganha tudo na oferta. Ganha tudo na oferta. Alex, qualquer problema que aconteça, ele liga do meio do mar e fala assim: Priscila, separa X e coloca no altar. É isso ou não é isso, Priscila? E ganha tudo na oferta. Ele sabe o que é a oferta. Ele sabe o que é Deus. Então, você vai para casa e você vai fazer um dossiê do teu histórico financeiro. Você consegue fazer isso? Quanto você deve? Não vem me falar que está tudo bem. Uma pessoa me disse assim para mim: não, esse mês, se não fosse uma eventualidade, estaria tudo tranquilo. Aí Deus proveu, né, a eventualidade. Aí quando ele tirou a eventualidade, a pessoa me disse assim: agora só falta, e ela me falou exatamente mais do que a própria eventualidade para ela pagar as contas do mês. Peraí, mas você não falou que esse mês acabaria, estaria tudo quitado, se não fosse a tua eventualidade? Aí ela falou assim: não, mas Aí, resumindo, você acredita que ela pagava a fatura de cartão de crédito com outro cartão de crédito? Fala assim, tá amarrado, fala alto. Eu vou repetir, que é para você entender. Você sabia que ela pagava a fatura de um cartão de crédito com outro cartão de crédito? Gente, é para repreender forte. É para você ter ojeriza, é para você estremecer o corpo quando imaginar isso. Você sabe a quantidade de juro? Aí ela me disse assim: e sabe o que eu descobri também? É pior. E crente, tá? Ela disse assim: sabe o que eu descobri também, pastora Cris? É que eu esqueci de pagar, como pode, né? Uma fatura do cartão de crédito que usa mensalmente. Então, esse mês, eu vou ter que pagar duas. Eu fiquei assim. Aí eu fiz uma pergunta. Eu falei: criatura preciosa do Eterno, você sabe calcular quanto e a quem você deve? Acredite em mim, a pessoa não soube me dizer. E ela tem vários ganhos por conta própria. E aí, numa conversa pequena, ela já me colocou dois que davam prejuízo para ela. Eu falei assim: vamos desligar o telefone? Tem hora, é melhor. Eu falei: não, vou desligar o telefone, vou tomar um café. O cheiro do café, desfocar. No outro dia ou outro mês, não sei, quando tiver a alma calma, a gente liga para você. Aqui, se é o teu caso, peraí, você é um investidor, você investiria em você? Não. O céu não investe não, Gilberto. Se você anda pagando fatura com fatura, não, fatura de cartão com cartão, esquece. Dá uma olhada em José. Aqui, presta atenção. Você não pode gastar tudo que tem. Você não pode achar, porque, principalmente quem trabalha por conta própria. Pastora, passou na minha mão 8.000, tá bom, mas você fez o que com ele? A pessoa que trabalha por conta própria, ela ganha 8.000, mas ela pode ficar 3 meses sem ganhar nada, sim ou não? Ou com certeza? Pode ou não pode, Obreiro? Aqui. Você tem que gravar a palavra reserva, a palavra inteligência. Outra coisa, a liberalidade tem que ser parte da sua construção. Tudo
que você fizer financeiramente tem que ser pela fé. Se você não tem fé, não faça. E a fé, ela não é uma coisa maluca. Pastor, eu tenho fé para comprar, mas não tenho um centavo e está em dívida. Então você não tem fé, você é um compulsivo, é um maluco. Você precisa de tratamento. Terça-feira que vem, o culto vai ser uma aula. Mas no final nós vamos ungir com o sangue do Cordeiro. E do céu vai vir para você uma oportunidade de recomeçar. Você está entendendo? Pastora, mas eu sou assim, maluquete com as minhas finanças e eu quero continuar a ser. Esquece. Não tem unção que resolva, você é o problema. Não tem unção. Sim. Pergunta para ela o que é, que eu não... só esse recado. Então, eu queria que você se colocasse de pé e falasse com Deus. Hoje o Senhor quer falar com você sobre vida financeira. E eu vou te fazer uma pergunta: para que você quer prosperar? Agora, já na presença da unção, eu vou pedir a pastora Priscila para vir aqui sobre o altar. Vou pedir a obreira Neuceli. Eu vou pedir a você. A obreira Neuceli vai pegar o sal, tá? Não olha a obreira Neuceli, ela vai jogar sal para cima, para o lado aí. Para quê? Para tirar os demônios mesmo, as amarrações. Cabeça de porco. Tem vida financeira aqui que é cabeça de porco. De verdade, você não tem como sair disso. E eu vou te fazer uma pergunta. Mas seja honesto. Para que você quer prosperar? Porque Jesus Cristo diz que muita gente pede e não recebe porque pede mal. Para gastar com os seus próprios egoísmos. Ele nunca foi a tua prioridade. E ele nunca teve e nem tem lugar de honra na tua vida. Então é isso que precisa mudar. Qual a importância que você dá para a palavra? Quem que você escuta o dia inteiro? Vamos lá. Porque falar é fácil, tá, minha gente? Se a resposta é nenhum, aí você já sabe qual é a honra que você dá para Deus. Quantos versículos da Bíblia você lê por dia? Vamos lá. Quantos minutos você gasta apresentando e consagrando o seu dia para Deus? Alguma vez na tua vida você já fez um pedido ao céu para te dar uma inspiração para você adorar Jesus adequadamente por todas as maravilhas que Ele te fez? Hoje eu percebi, eu constatei uma vitória muito grande que o Senhor me deu, e nem é para mim, de pessoa, diretamente, é indiretamente. E eu falei assim: Espírito Santo, me dá uma música para me escutar, para me cantar, que possa te louvar de maneira adequada. Eu não digo, mas e de repente Ele trouxe dentro da minha cabeça um coro: exaltado, exaltado, ó Senhor, com toda a sua fé. Só Tu és
Senhor Jesus, põe na minha mão uma unção. Põe na minha mão poder que vem direto do trono de Deus. O coração de Jesus Cristo tem um caminho para mim. E eu quero este caminho. Toda força das trevas que se opõe ao que Deus tem para mim, me atacando, manda uma unção mais forte, que eu creio nenhuma força contrária vai ficar de pé. Põe a sua mão direita sobre a sua cabeça agora. Eu vou repreender a maldade que vem pelas costas. Esse amigo falso, esse inimigo íntimo. Você acha ele engraçado, mas você se esquece que ele tem uma alma e que os sentimentos que tem dentro dessa alma contra você são linkados com o mundo espiritual das trevas. E traz setas malignas para derrotar a sua prosperidade. Senhor, vai visitando agora o avanço do inimigo nas regiões celestiais. O avanço do inimigo. O Senhor vai destruir hoje artimanhas das trevas efetuada dentro da tua alma, produzindo encantamento complexo, infidelidade, deslealdade. Se aconteceu antes de você nascer, vai descer uma unção agora. Eu não sei se você está entendendo. Se foi antes de você nascer, talvez foi alguém que disse: enquanto a tua mãe estava grávida, mais um para passar fome. Por que que pobre tem filho? É mais um para sofrer, para ficar nas minhas costas. Talvez foi durante a primeira infância, onde você era tratado como um estorvo. Você só representava uma boca a mais. Aleluia! Isso não é verdade. E o que te manteve vivo não foi as migalhas que te deram, foi o Deus do céu. Porque Ele tinha um propósito com a tua existência. Quando a pastora foi, era muita humilhação. Às vezes eu tinha que pegar a comida do chão. Não, mas não foi a comida do chão. Aquela comida do chão era uma providência de Deus. Porque Ele tem algo para te entregar. Mas antes Ele quer tratar com o teu coração. Senhor, eu quero pegar o demônio que está querendo impedir a provisão de Deus de chegar na tua vida. Você não está entendendo? Toda maldição, às vezes é a tua família. Desculpa aí, mas eu vivi essa experiência. Eu queria que você ligasse o teu coração e a tua mente, porque Jesus Cristo está aqui. E você não é novo demais e nem é velho demais. Ele quer te levantar hoje. Tem um projeto dele aqui na terra. Ele só precisa de gente séria. Ruth era mulher em Moabita. Ela disse: não, aonde você for eu vou, onde você pisar eu vou pisar, aonde você dormir eu vou dormir,
O seu Deus vai ser o meu Deus. Isso é fidelidade. Deus só precisa que você abra a tua boca. Eu não sei se você entendeu, mas hoje toda a maldade do inimigo, toda a investida do inferno para impedir a provisão de Deus, para você não chegar aonde Deus quer, planejou, desenhou. Presta atenção, tem muita oração por você e tem uma artilharia do inferno enorme, mas o ponto de decisão é o teu coração. E é por isso que Paulo disse para a igreja de Corinto: não me deixe ter que gritar com vocês ao vivo, eu estou gritando por carta. É isso que Paulo falou. Entendo o recado quando eu estou longe. E aí eu queria que você lembrasse dos recados que tem descido para você do altar. Eu queria que você lembrasse, porque eu tenho certeza que tem recado no altar. E você está assim: ah, pastor, não é a pastora, é Deus. Não é a pastora, eu tenho ousadia de dizer isso. E eu não sou louca de dizer em nome de Deus, se Deus não estiver falando. E eu queria que você dissesse assim: Senhor, limpa o meu coração de toda mágoa. Esse é um ponto fundamental. Limpa o meu coração de toda angústia. Senhor, eu quero perdoar pessoas. Você já falou com ele? Limpa o meu coração de toda angústia. E diz para ele, mas diga na autoridade, porque há um poder aqui. E eu sei que tem gente que está entendendo. Há um poder aqui. Aleluia! E eu sei que tem gente que está entendendo. E eu queria que você dissesse, mas no Espírito, caia por terra todo impedimento que está me impedindo de ser usado por Deus. Fala, eu clamo por grandes transformações. Aleluia. Senhor, nós estamos vivendo uma época de virada. Essa oposição maior, ela revela o tamanho do propósito que o Senhor tem conosco. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, toda força de encantamento, todo decreto, ele vai visitar agora, é muito forte. Vai visitando pensamentos, sentimentos e corações de pessoas que elas sentem, acreditam e falam que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai ser feliz, que você não vai prosperar, que trabalharam com magia e com feitiçaria e mandaram sobre você espíritos de encantamento. Meu Deus, vai quebrando agora na mente e no coração a força dos encantamentos. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Vai quebrando. Vai lançando na terra. Vai lançando na terra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Presta atenção, porque eu vou te falar uma coisa séria. Pastora, vai ter momento de dificuldade? Vai. Pode ser que a dificuldade aumente? Pode. Mas eu queria que você pegasse algo no teu coração. Você não vai ficar doente da mente, não se preocupe. Mas você vai agradecer. E você vai dizer, sabe por quê, Senhor? Porque quando eu estiver lá nas alturas que o Senhor tem para mim, eu vou ter para contar esse momento de dificuldade, onde da minha boca saiu fidelidade à tua palavra. Eu não sei se você entendeu. Você vai perder o medo de coisas difíceis. A fase mais difícil da minha vida, eu me lembro daquela canção. Então minha alma canta-te, Senhor.
eu era a própria Ruth, indo para os campos de Boaz. Não tinha nada que me dizia que eu ia vencer. Não tinha nada que me dizia que tinha jeito ou reversão. Não tinha nada que sinalizasse um fim de esperança. Mas o Senhor colocou dentro do meu coração uma fidelidade, uma honra e uma gratidão pelo trabalho da cruz, pelo Espírito Santo, pela palavra dele. E eu passei a desejar o Espírito Santo, a ofertar pelo Espírito Santo, a perseguir o Espírito Santo. Eu ia em reuniões só para orar pelas pessoas, que eu pensava assim, quem sabe eu abençoando o outro, o Espírito Santo desce, porque eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero que você agora apresente as suas finanças, porque presta atenção, semana que vem, quando o sangue do Cordeiro ungir, toda culpa, toda maldição, toda sentença, todo temor, toda força de Satanás vai cair. E você vai começar uma história nova, economicamente falando. Você entendeu isso? Sexta-feira começa a nossa campanha de subir para lugares mais altos. Venha na fé. E amanhã nós temos uma vigília. E vai ser forte, mas só vem se você quiser mesmo. Puder mesmo. Não vem assim, você é pastor. Não vem não, você. É quinta, perdão, gente. Eu estou acelerado. Eu estou querendo a vigília. Amanhã tem terapia. Se você quiser entender tudo isso, vem amanhã. Não pode não. Apresenta as tuas finanças ao Senhor. E fala, eu sei que vai começar um novo momento. Se você crê. Pastora, a campanha encerrou hoje, encerrou. A semana que vem eu não quero vir, não precisa. Encerrou a campanha, você cumpriu a sua corrente. Mas semana que vem eu vou ungir. Glória a Deus. Só para você que quer, pode. Apresenta a tua vida financeira para Ele. E fala, prepara o meu coração. Prepara o meu coração. Porque nada vai ficar na mão do inimigo. Eu vou pedir para a pastora Priscila fazer essa oração final. Amém. Nós te damos graças, Senhor. Nós glorificamos pelo entendimento. Nós glorificamos pela palavra. Nós glorificamos, meu Deus, pela força que o Teu Espírito Santo está imprimindo no nosso ser. Muito obrigada pelo Teu agir. Muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Muito obrigada, meu Deus, porque nós sabemos que tudo o que estava contrário ao agir do Senhor nas nossas vidas, tudo, meu Deus, que estava trazendo peso, tudo que estava carregando, tudo que estava, meu Deus, fazendo com que as nossas mãos ficassem abertas e não retesse aquilo que o Senhor tinha para nos entregar, nós cremos que caiu por terra. Nós cremos que o Senhor tem agido. Nós cremos que o Senhor vai derramar poder e graça aqui em cada coração, em cada vida. Meu Deus, o Senhor vai derramar poder, meu Pai, nas nossas finanças. O Senhor vai derramar poder, o Senhor vai nos dar discernimento, o Senhor vai nos dar luz, o Senhor, meu Deus, vai abrir as portas, o Senhor, meu Deus, vai nos dar, meu Pai, novos cestos. Todo cesto furado, o Senhor vai tirar do nosso caminho. O Senhor nos dará novos cestos para que venham transbordar. Em nome do Senhor Jesus, o seu nome será glorificado. E nós renderemos graças ao teu nome. Nós, meu Deus, veremos o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. Aquele que é fiel, Pai, o Senhor abençoa. A fidelidade, o Senhor abençoa. Todo aquele que é fiel tem um propósito contigo. E nós, meu Deus, sabemos disso. Aquele que é fiel, o Senhor tem propósitos, e os propósitos do Senhor se cumprem na vida daquele que se entrega e se rende ao Senhor. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Meu Deus, que o Senhor, Pai,